Olá, muito bom dia a nossos alunos aí do segundo ano. Estamos no ar aí para mais uma aula de biologia. Hoje a gente vai estudar um pouquinho aí sobre o sistema nervoso. Eu sou o professor Virgílio e sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma aula de biologia. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aí no chat, que nós temos professores acompanhando e qualquer coisa a gente resolve durante a nossa aula, certo? Então vamos lá, vamos ver aí o nosso conteúdo da nossa aula de hoje, como eu falei. Sistema nervoso, né? A nossa aula de número 29 de biologia sobre o sistema nervoso. Conteúdo aí do segundo ano. Então, a gente vai observar agora como está formado aí o nosso sistema nervoso, qual é a sua importância e a sua função aí para o desenvolvimento do nosso organismo. Vamos ver aí a nossa próxima imagem. Então, olha só. Nós temos aqui o sistema nervoso, então ele representa uma rede de comunicações do organismo. Imaginem várias pessoas conectadas, vocês, por exemplo, nossos alunos, professores conectados ali no aplicativo Aula em Casa, acompanhando a aula, recebendo informações, né, que são as aulas, e vocês também podem mandar informações, mandam dúvidas lá no chat, por exemplo. Então vamos fazer esse comparativo aí com a nossa aula. Se vocês têm dúvida, vocês mandam no aplicativo, o professor lê e te manda uma resposta. Então são pessoas ali conectadas numa rede, né, de comunicação, trocando informações. Dessa mesma maneira vai funcionar aí o nosso sistema nervoso. Olha lá, como a gente pode observar, uma rede de comunicações do organismo, onde a gente está recebendo e transmitindo informações. Então, como a gente pode visualizar aqui, nós temos a representação do nosso sistema nervoso, né? O encéfalo, a medula espinhal e também os gânglios nervosos, né? Os gânglios que a gente vai encontrar aí no nosso organismo, certo? Vamos ver um pouquinho mais aí do sistema nervoso nessa imagem. O sistema nervoso, então, ele é formado por um conjunto de órgãos do corpo humano que possui a função de captar as mensagens, estímulos do ambiente e interpretá-los e arquivá-los. Elabora respostas, as quais podem ser dadas na forma de movimentos, sensações ou constatações. Então, como eu falei, né? Nós temos ali uma rede de comunicação, temos ali órgãos responsáveis por receber informações, interpretar essas informações e te dar uma resposta. Por exemplo, você passou um dia ali sem se alimentar, né? Tomou café, não almoçou, já está de noite. O que acontece? O teu sistema digestório, ele está sem alimento ali para digerir, né? Então ele vai mandar uma informação ali para o cérebro e o cérebro vai interpretar. Ele vai te dar uma mensagem, ele vai te dar a fome. Então, você está sentindo fome, é um sinal de que o teu intestino, ali, o teu sistema digestório está precisando de alimento para fazer o trabalho dele. Então, a gente sente a fome, que é para a gente comer e continuar ali a dinâmica do nosso organismo, certo? Vamos ver agora na próxima imagem como está dividido o sistema nervoso. O sistema nervoso está dividido em duas partes fundamentais. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Na próxima imagem, a gente vai visualizar essa divisão. Então, olha só. Sistema nervoso central compreende aqui, ó, o encéfalo, né? Essa parte aqui onde nós temos o nosso cérebro, a medula espinhal. Então, o centro aí, ó, do nosso sistema nervoso é o encéfalo e a medula espinhal. Mas nós temos também o sistema nervoso periférico, onde a gente vai encontrar aqui, ó, os gânglios e os nervos. Então, a partir do sistema nervoso central, vão se ramificar os nervos e os gânglios por todo o nosso corpo, né? Para receber informações das partes mais distantes aí do nosso corpo, certo? Vamos ver mais informações sobre o sistema nervoso central na próxima imagem. O sistema nervoso central, então, ele é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal, ambos envolvidos e protegidos por três membranas denominadas meninges. Olha só. Então, a gente tem aí na nossa imagem, né, representando o sistema nervoso central. E aí a gente pode observar que ele vai ser, então, constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal, né? Ambos envolvidos e protegidos por três membranas que são chamadas meninges. As meninges, então, elas são essas membranas que vão proteger o nosso sistema
Na verdade, o nosso encéfalo, né? Porque como se trata aí de órgãos bem sensíveis, delicados, que têm uma função importante aí para o nosso organismo, eles precisam dessa proteção. Então, nós vamos ter aí as meninges, né? Fazendo essa proteção. Na próxima imagem, a gente pode observar aí, ó, como está dividido, então, o nosso encéfalo. O encéfalo, ele pesa aproximadamente 1,5 kg e está localizado na caixa craniana, né, que é o nosso crânio. Como a gente pode observar, aqui nós temos o encéfalo e em volta dele, ó, nós vamos ter o crânio, né, que são, na verdade, é o osso responsável por proteger aí o nosso encéfalo. E o encéfalo ele vai ser dividido em cérebro, diencéfalo, cerebelo e tronco encefálico. Na próxima imagem, a gente observa aí um pouco mais de informações sobre o cérebro. O cérebro é o órgão... o cérebro, então, ele é o órgão mais importante, né? Cadê aí a nossa próxima imagem? É o órgão mais importante do sistema nervoso e representa apenas 2% da nossa massa corporal. Porém, consome mais de 20% do nosso oxigênio. Comanda as atividades como o controle das ações motoras, a integração dos estímulos sensoriais e as atividades neurológicas como a memória e a fala. Na imagem a seguir, a gente tem aí uma visão do nosso cérebro. Nós temos uma vista lateral, né, que é essa imagem aqui, ó, de lado, né, onde a gente pode observar um pouco mais dos lobos do nosso cérebro, e uma visão superior, onde a gente consegue visualizar também o nosso cérebro dividido aí, ó, em 2 hemisférios, esquerdo e direito. E aí na próxima imagem a gente vê aí mais informações sobre os hemisférios do cérebro. O cérebro, ele é formado por 2 metades chamadas de hemisférios cerebrais, né? Como se fossem ali 2 bandas, a esquerda e a direita, cada uma com funções específicas. A metade esquerda, ela controla o lado oposto do organismo, ou seja, a ordem dos movimentos dirigidos para o lado direito, parte do hemisfério esquerdo. Se o hemisfério dominante é o lado direito do cérebro, a pessoa será canhota, né? Então a gente tem aí, ó, o hemisfério esquerdo controlando os movimentos do hemisfério direito e o hemisfério direito controlando os movimentos do lado esquerdo, tá? Como se fosse ali cruzado, né? Essas informações ali sendo repassadas de forma cruzada, certo? Vamos ver um pouquinho mais sobre o diencéfalo na próxima imagem. O diencéfalo, então, ele vai ser dividido aí em tálamo, recebe e envia informações dos órgãos dos sentidos para as áreas sensoriais do córtex cerebral e transmite informações motoras à musculatura, né? Aí a gente tem regiões, a região do tálamo representada aí na nossa imagem. Na imagem a seguir, a gente observa o epitálamo. Nele está a glândula pineal, que atua regulando os padrões de sono. Então a gente está vendo aí na imagem o nosso epitálamo, que tem essa glândula pineal. Essa glândula pineal, ela produz um hormônio, que é a melatonina. E essa melatonina ela vai ser responsável ali pelos nossos padrões de sono, por exemplo. E aí nós temos também na próxima imagem o hipotálamo, que é o centro organizador das emoções. Ele também regula a temperatura corporal, pressão sanguínea, ciclo menstrual, comportamento sexual e sensações como fome, sede e sono. Agora o cerebelo, ele coordena os movimentos precisos do corpo, além de manter o nosso equilíbrio, tá? Recebe impulsos de diversas partes do corpo e faz a conexão entre o tronco encefálico e o córtex cerebral. Além de regular o tônus muscular, ou seja, regula o grau de contração dos músculos em repouso. E a seguir, a gente observa informações aí do nosso tronco encefálico, tá? Já vimos ali o encéfalo, agora a gente observa o tronco encefálico. O tronco encefálico é a região do encéfalo responsável pela união entre a medula espinhal e o cérebro. Então a gente viu que o nosso sistema nervoso central, ele compreende ali o encéfalo, a medula espinhal. E aí a gente tem o tronco encefálico fazendo a união desses dois, certo? Vamos ver mais informações sobre ele aí. É constituído pelo mesencéfalo, ponte e bulbo,
que são responsáveis pelas funções básicas para a manutenção da vida, como a respiração, o batimento cardíaco e a pressão arterial. A nossa medula espinhal, que a gente já falou sobre ela, agora a gente vai dar uma lida aí nas informações. É um cordão de tecido nervoso situado dentro da coluna vertebral. Na parte superior está conectada ao tronco encefálico. A função da medula espinhal é conduzir os impulsos nervosos do restante do corpo para o cérebro e também coordenar os atos involuntários, que são chamados ali de atos reflexos, né? Por exemplo, quando você toca ali numa panela quente, você tem aquele reflexo de tirar a mão imediatamente, né? Essa mensagem ela foi interpretada ali pela medula espinhal para que você não se queimasse. E aí você depois é que sente a dor para te deixar na lembrança ali que aquilo ali que está quente pode te causar uma queimadura, tá? Então é um ato reflexo. Agora a gente vai observar um pouco mais sobre o sistema nervoso periférico. Dá uma olhada na próxima imagem. O sistema nervoso periférico ele é formado por nervos que se originam no encéfalo e na medula espinhal. Sua função é conectar o sistema nervoso central ao resto do corpo. É importante destacar que existem dois tipos de nervos, os cranianos e os raquidianos. O sistema nervoso periférico ele pode ser dividido em, olha aí na próxima imagem, sistema nervoso somático regula as ações voluntárias, ou seja, que estão sob o controle da nossa vontade, bem como regula a musculatura esquelética de todo o corpo. Então, esse sistema nervoso somático, ele vai controlar ali as ações que a gente domina aí no nosso corpo. Por exemplo, quero movimentar meus braços, então tudo isso funciona de acordo com a nossa vontade. Quero andar, vou caminhar, vou fechar e abrir meus olhos. Então, são movimentos controlados ali pelo nosso sistema nervoso somático. Aquelas ações que acontecem no nosso organismo, onde a gente não controla, como o batimento do coração, por exemplo, elas são controladas pelo próximo sistema que a gente visualiza aí, ó. Elas são controladas pelo sistema nervoso autônomo. Ele atua de modo integrado com o sistema nervoso central e apresenta duas subdivisões. O sistema nervoso simpático, que estimula o funcionamento dos órgãos, e o sistema nervoso parasimpático, que inibe o seu funcionamento. Olha aí na próxima imagem. Na próxima imagem, então, nós temos o nosso sistema vai dividido aí em parasimpático, né, e o simpático. Então, um vai ter uma função e o outro vai inibir a função dele. Vamos dizer assim, que um vai contrair e o outro vai relaxar. Por exemplo, nós temos aqui ó, o parasimpático com a função de contrair a pupila, né, lá dos nossos olhos, por exemplo. E o simpático vai ter a ação oposta, que é dilatar a pupila. Um outro exemplo, quando a gente está com vontade, ali, por exemplo, de ir ao banheiro, né, a gente precisa, a nossa bexiga vai ficar cheia de urina até que você consiga ir ao banheiro para esvaziar. Então, ela precisa ficar ali, ó, relaxada, né, para se encher de urina. Então, o sistema nervoso relaxa a bexiga. E para que seja eliminada, vai acontecer a sua contração, para que seja eliminada a urina, né? Vai acontecer a contração da bexiga, que é controlada pelo sistema parasimpático, certo? Então, como eu falei, a gente vai ter aí esses dois funcionando ali, um tem uma ação e o outro contrai, né? Ele inibe a ação desse outro. Então, eles vão estar sempre agindo ali de maneira integrada, certo? Então, olha só, nessa aula de hoje a gente estudou um pouquinho mais aí sobre o sistema nervoso. Agora, nós vamos aí para a nossa dinâmica local interativa. Muito bem, então agora a gente tem as atividades. Boa atividade para vocês, daqui a pouquinho a gente retorna.
Muito bem, estamos de volta. Vamos agora conferir aí as nossas questões, mas antes vamos ver o que vocês estão respondendo aí das nossas atividades, né? A gente tem aí, ó, os nossos alunos respondendo na primeira questão, né? Perguntando ali sobre o sistema nervoso, com base no seu conhecimento, marque a alternativa que indica corretamente as partes do sistema nervoso central. Então nós temos aí alunos que colocaram algumas respostas mais longas, né? Como a Débora, por exemplo. Temos ali o Johan, que colocou a letra A, o Diego marcou a letra E. Nós temos ali também o nosso aluno Jarlisson, lá da Escola Estadual Rio Preto da Eva. O Jarlisson marcou a letra E também. O Paulo Daniel marcou a letra E. O Pedro, a letra E também na primeira questão. O Everton marcou a letra E também. Todo mundo está indo na letra E, né? O Gabriel, aliás, a Gabriela, a letra E. Quem mais? A Maiara marcou a letra E também. Temos ali a Stephanie, marcou a letra E. A Fernanda também na letra E. A Kelly, não. Nós temos ali a Natália, né, que marcou a letra E. Então, olha só, vamos dar uma olhada agora na nossa questão, né, falando ali sobre o sistema nervoso central, né? Já vimos aí a participação de vocês no chat, parabéns, continuem participando, mandando aí a resposta de vocês, comentando só o que for sobre a nossa aula, certo? Vamos dar uma olhada na nossa primeira questão, né? Falando ali sobre o sistema nervoso humano, que se divide em duas partes, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Com base no seu conhecimento, marque a alternativa que indica corretamente as partes do sistema nervoso central. Aí, na próxima imagem, nós temos as alternativas. Letra A, nervos e encéfalo. Nervos, a gente viu que ele faz parte do sistema nervoso periférico, né? Nós temos lá encéfalo e gânglios. Gânglios também faz parte do periférico. Letra C também não pode ser. Gânglios e nervos não. Nervos aqui na letra D também não. Então, obviamente, a resposta só pode ser nessa letra E, né? Medula espinhal e encéfalo, né? Então, parabéns aí a todo mundo que respondeu a letra E na primeira questão, falando que o nosso sistema nervoso central, né, é constituído ali pelo encéfalo e a medula espinhal, respondendo a letra E na nossa primeira questão. Ok? Então, obrigado aí pela participação de vocês. Agora a gente vai observar a nossa segunda questão. Na nossa segunda questão, nós temos ali o seguinte: o que constitui o tronco encefálico e qual a sua função? Então, nessa questão aí, não é mais para encontrar uma resposta, né? Na verdade, não é mais para marcar uma alternativa. Você tem que trazer ali a sua resposta de acordo com o que você compreendeu sobre o conteúdo. Vale pesquisar no Google e jogar lá no chat? Se você der uma refinada na busca, ajeitar alguma coisa, colocar um pouquinho da sua ideia, pode ser, tá bom? Mas só Ctrl+C e Ctrl+V, agora não. Vamos dar uma olhada então no nosso chat, vamos ver se nós temos aí algumas respostas da segunda questão. Nós temos ali, ó, a Débora, né, Débora Santos, que respondeu a segunda questão, falando que o tronco encefálico é a região do encéfalo responsável pela união entre a medula espinhal e o cérebro, e é constituído pelo mesencéfalo, ponte, bulbo, que são responsáveis pelas funções básicas para a manutenção da vida, como a respiração, o batimento cardíaco e a pressão arterial. Temos mais alguma resposta na segunda questão? A maioria aí respondendo a primeira, né? A primeira sempre é mais prática de responder, porque é de marcar, né? Só responder uma alternativa. Mas vamos ver se mais alguém colocou ali. Olha só, temos ali o Alisson, acho que Alisson David, né? Respondeu na questão 2. Bulbo, né? O que constitui aí o nosso tronco encefálico. O bulbo, ponte e mesencéfalo. Obrigado pela participação aí, Alisson David. Será que a gente encontra mais alguma resposta da nossa questão 2? Olha, tem gente reclamando que ninguém vê os meus comentários. Não chora, olha só, nós temos aí, acho que a Mili, deve ser Mili alguma coisa. Estou vendo o teu comentário, só não vi a resposta, certo? Que mais? É porque são muitas respostas, né? Principalmente quando a questão ela é de marcar, que todo mundo coloca letra E, letra E, letra E, então são vários alunos para a gente conseguir ler a resposta, mas a gente agradece a participação de todo mundo, certo? Temos ali a Alice, acho que a Alice Vitória respondeu também na nossa questão de número 2, bulbo, ponte e mesencéfalo, tá? Respondeu aí a questão de número 2 sobre o nosso tronco encefálico.
Muito bem, vamos dar uma olhada na resposta da nossa questão 2. Né? O que constitui o nosso tronco encefálico? O nosso tronco encefálico, então, ele é constituído pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. Né? Quem respondeu aí, respondeu corretamente. E eles são responsáveis pelas funções básicas para a manutenção da vida, como, por exemplo, a respiração, o batimento cardíaco e também o controle da pressão arterial, no caso a pressão arterial, certo? Então essa foi a nossa segunda questão. Temos mais uma? Não temos, né? Então a gente teve aí duas questões, né? Então, como a gente pôde observar, né, é importante a gente lembrar que em caso de alguma lesão, né, algum choque, algum acidente, por exemplo, no nosso comentário lá da questão que a gente estava observando, em caso de algum choque, né, se você tem ali algum choque, algum trauma, né, nessa região que a gente falou, lá no comentário da nossa questão, né, pode ser, né, olha só, se a gente tem, por exemplo, alguma lesão nessa região do tronco encefálico, ela é muito perigosa, né, frequentemente muito perigosa, dependendo da área afetada do nosso tronco encefálico, podem se romper algumas fibras, né, que são relacionadas ali com os movimentos, com a consciência, a percepção e a cognição. Se a lesão afetar os centros vitais cardíacos e respiratórios, leva à parada cardíaca e respiratória irreversível, ou seja, leva à morte, né? Pode ser fatal. Então, no caso de algum acidente, algum choque, algum trauma nessa região, a pessoa pode perder os movimentos, a consciência ou até mesmo a própria vida. Certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado pela participação de vocês. Na próxima aula, a gente se encontra de novo. Até lá! A sua aula continua no próximo vídeo.